Queridos amigos, hoje a nossa história de Jesus no chão vai mostrar realmente que Jesus está sempre no chão. A nossa história de hoje é verídica, ela não é um conto de fadas, ela não é uma fábula, mas é uma história verdadeira. E talvez pode ser a sua história. Porque essas histórias que vêm no anonimato nunca saem na rádio, na televisão, nos jornais, mas são pessoas grandes que têm muitas superações e que ninguém sabe. E nós vamos então falar dessa superação, nós vamos contar a história da Meire. Há pouco mais de 45 anos, na fazenda Canabrava, na cidade de Licínio de Almeida, na Bahia, o pai da Meire teve que sair correndo com o seu cavalo buscar uma parteira, porque a dona Ana, sua mãe, entrou em trabalho de parto. E nessa época não tinha, vai lá todo mês no médico, não tinha pré-natal. A mulher ficava grávida e simplesmente, quando era época de ganhar neném, a parteira vinha. Tanto que elas eram chamadas de mãe, segundo a Meire narrou, né? E aí, a Meire foi a primeira de 5 filhos desta família. Ela viveu ali na fazenda com seus pais e seus 4 irmãos até os 13 anos. Quando uma tia que morava numa cidade, aliás, que mora, né, numa cidade do interior paulista, ela foi até lá fazer um passeio e foi pedir que os pais da Meire deixassem ela vir com ela, para fazer companhia para sua filha Geni. A filha da tia, Geni, estava com bastante depressão por conta de 6 abortos que ela tinha sofrido. Então a tia pediu se a Meire poderia vir junto. Bom, para os pais, a depressão era assim uma doença muito, muito terrível. E né? Nós sabemos que é. E que se era para ajudar alguém, então eles consentiram que a Meire viesse para eles, ficar junto com eles. E aí veio a Meire e a tia de Pau de Arara, da Bahia aqui, 2 dias de viagem. Isso ocorreu em janeiro de 89. Para quem sempre viveu na roça, a cidade paulista trazia muitas novidades. E uma delas, que eu achei bastante interessante, é que foi aos 13 anos de idade que ela foi conhecer o açúcar. Porque lá na fazenda onde eles moravam, eles só usavam a rapadura para fazer café, tudo que tinha que adoçar era adoçado com a rapadura. E ali na roça, né, eles usavam dessa forma. Aí, com o passar dos dias, ela percebeu que não veio para ficar as férias, porque ela foi matriculada na escola e ela então começou a cursar a 7ª série. Findo esse ano, ela pediu para voltar para casa, porque ela tinha 3 motivos para querer voltar para casa. Primeiro, amava muito a família e sentia muitas saudades. A comunicação era muito difícil, porque lá na roça não tinha um telefone onde se pudesse ligar. Quando a mãe podia, a mãe ia até uma cidadezinha mais perto, que era mais desenvolvida, chamada Caculé, e aí ia naquelas cabines telefônicas, punha lá a fichinha e falava, mas as fichinhas duravam só 3 minutos. E se a comunicação fosse através de carta, as cartas demoravam na faixa de 40 a 50 dias para chegar. E ela queria então ver a família, que ela estava com saudade. Também, por outro lado, estando ali com os parentes, ela sofreu muito preconceito, né? Por conta da cor, por conta da sua cor, por conta de ser nordestina e pelo jeito como falava. Eles usavam para ela expressões como, você é nortista. Na realidade, ela é nordestina, mas que diferença faz ser nortista, nordestina? O que tem de errado nisso? Né? Nós achamos isso. Ah, sua imundiça, você não sabe nem falar, fala arrastado, diziam dessa forma para ela. Tu não vê que é baiana, sua feia?
Então eram assim, falas que deixavam ela triste e que ela queria voltar para casa dela. E aí então ela voltou para casa dela, a tia foi levá-la de volta, foram de novo de Pau de Arara. Só que dessa vez durou 3 dias, porque o caminhão quebrou, ele não conseguia subir as subidas lá, que tem uns lugares que é bastante íngreme, e aí demorou 3 dias a viagem. Mas chegaram em casa. Bom, lá chegando, né, o pai matriculou ela na 8ª série, lá em Caculé. E também ele matriculou ela para fazer curso de datilografia. Ele era analfabeto, mas ele tinha, o sonho dele era ver um filho datilografando. E ele colocou a Mary nesse curso de datilografia. Bem, retornando a essa época que ela retornou para a casa dela, né? A avó dela paterna faleceu, a mãe do pai dela faleceu. E a mãe do pai dela era ranceriana, já havia perdido alguns dedos e veio a falecer. Mas a Mary percebeu que o pai dela não estava bem. Como não havia banheiro dentro de casa, nos sítios, né, nos sítios, nas chácaras, né, quando o pai dela precisava ir ao banheiro para fazer as necessidades, os filhos colocavam ele numa carriola e levava até o banheiro, na latrina, né, que geralmente é bem lá no fundão da casa. Então, o pai dela não estava bem de saúde. E aí, então, ela, contando ainda que tinha um irmãozinho com 3 anos, que quando ele tinha mais ou menos 1 aninho, ele teve uma coceira na perna e aquela coceira acabou virando uma ferida que tomou conta da perna inteira. E aí ela teve, quando qualquer lugar que ele ficava e que a perna dele descansava naquele lugar, ficava grudada por conta da ferida que se formou. E a Mary então, né, já agora com 14 anos, preocupada com a família, ela propôs para a mãe dela que eles viessem para essa cidade que morava a tia, no interior de São Paulo, e que trouxesse o irmão para curar, para fazer tratamento na perna, porque tinha um grande hospital público nessa cidade, né? Aí a mãe topou a proposta da Mary. Aí vieram ela, a mãe e o menino, vieram de novo de Pau de Arara. E eles ficaram na casa dessa tia, muito embora havia todos aqueles problemas, mas eles ficaram na casa da tia. O menino começou o tratamento e o tratamento deu um resultado muito bom, que com 30 dias a perna estava totalmente curada, estava perfeita. A Mary agora então estava preocupada com o pai e ela propôs então para a mãe dela que voltasse lá para a roça e que viesse com a família inteira, que viessem todos, para poder todos eles ajudarem, né, a cuidar do pai, que ali tinha o hospital que poderia ajudá-lo. E aí então a mãe voltou com a criança já curada e aí preparou tudo, novamente voltou de Pau de Arara e preparou tudo para poder vir para cá, no interior. Aí a menina ela continuou os estudos, mas não deu tempo dela terminar a 8ª série. Ela estudou só meio ano na 8ª série, porque ela conseguiu arrumar um emprego que ela era registrada, né? E que nesse emprego ela poderia ajudar a família. E ela, apesar de ter sofrido todos aqueles bullying ali na casa da tia, ela tinha muita gratidão, porque ela disse que aprendeu muita coisa que ela não sabia, ela aprendeu muito, inclusive a profissão que ela tem hoje, que ela é costureira. Então, eles ficou ali na casa da tia, mais esse tempo, e aí quando ela arrumou esse emprego nessa fábrica, que era uma fábrica de jeans, ela começou a trabalhar. Mas ela continuava ajudando a sua tia. Até teve uma ocasião em que ela lavou toda a roupa da tia no tanquinho
que ela disse que tanquinho era muita tecnologia para ela, muita novidade para ela. E uma calça ficou com uma sujeira ali na perna da calça. A tia fez ela tirar toda a roupa do varal, lavar tudo novamente. E também ali na casa não tinha horário para dormir até tarde não. 5h30 da manhã tinha que estar em pé, mesmo que fosse sábado e domingo. Dava 5h30, a tia lá acordar e dizia: vamos, passarinho, que não deve nada para ninguém, já está na lama. Então, mesmo com toda essa forma que ela viveu lá, mas ela tem muita gratidão, porque ali começou uma série de coisas boas na vida dela, muito embora tudo tivesse sido muito difícil. E aí, quando ela arrumou esse emprego nessa fábrica de jeans, deu tudo certo. O primeiro salário, ela pediu para o dono do caminhão, que era esse caminhão do pau de arara, levar para a mãe dela. E a empresa também oferecia uma cesta básica, que ela deu para a tia, mas a tia não quis a cesta básica dela, porque disse que a família viria e eles iriam precisar. Aí a família chegou, né, na cidade, veio para essa cidade do interior paulista, e aí veio a mãe, o pai e os 4 irmãos. E o dinheiro, então, que a Meire ganhou na fábrica, ela pagou 2 aluguéis adiantados e foram morar numa casinha, uma casa pequenininha de 2 cômodos, coberta com eternite, sem forro, muito baixa, porque o pai dela era alto, ele tinha que se abaixar, né, se curvar para poder entrar na casa, mas ali foi a primeira casa que eles foram morar juntos. E passado ali, eles foram procurar, ela foi procurar ajuda, e o Hospital Ari começou então o tratamento do pai dela, e foi aí que eles descobriram que a doença do pai era hanseníase, assim como a doença da avó então, que até então eles não sabiam que era dessa doença que a avó veio a falecer. A família passou por grandes dificuldades, inclusive para dormir. Como eles ganhavam muitas roupas, eles não tinham colchões. Então a mãe forrava o chão com as roupas que eles ganharam e todos dormiam ali. Inclusive, tinha que pôr no banheiro também, porque a casa era pequena e não cabia todos eles. Então dormia-se no banheiro também, no chão, em cima das roupas. Bom, a Meire conseguiu pôr irmãos e irmãs na escola e continuava a trabalhar para cuidar da família. O pai dela não tinha condições de ajudá-la, né? E a mãe nem podia, porque os filhos eram pequenos, tinha criança pequena ainda, e ela sofria de epilepsia. Então ficou difícil de ela poder ajudar financeiramente trabalhando. Então, para eles que moravam na roça, foi muito assustador morar num cortiço, porque ali no cortiço havia discórdia, havia brigas, havia encrenca, né? E a casa da roça não possuía tantos móveis, mas era uma casa grande, eles tinham muito espaço. Ali no cortiço não. Um dia ela disse que o pai dela comentou: vamos todo mundo ficar doido aqui. Mas continuaram ali. Aí, por conta do tratamento, né, o pai foi ficando com a pele muito escura. E eles então ficaram preocupados, pensando que a pele do pai que escureceu era por conta da quentura daquela casa, porque a cidade é uma cidade bastante quente, e sendo uma casa de eternite, baixinha, sem forro, então era muito quente a casa. E eles pensando que a pele do pai estava ficando escura por causa da cidade. Desculpa, por causa da casa, do telhado. E aí, arrumaram então, a mãe conseguiu arrumar uns biquinhos, né, que dava para controlar com as crianças, tudo, né, e conseguiu assim um dinheirinho. Por conta disso, eles conseguiram mudar para uma casa um pouquinho mais alta. Então foi lá de novo eles para uma outra casa de 2 cômodos mesmo, para 7 pessoas, mas mais alta, que facilitava mais a vida do pai. E nessa época eles conheceram o pessoal de uma entidade religiosa que ajudaram muito eles por muitos anos. Eles foram ajudados. Essa entidade religiosa, eles
ofereciam roupa, ofereciam cobertor, ofereciam cesta básica, muitas vezes até o dinheiro da condução, ajudar o pai a receber o auxílio-doença, que eles nem sabiam que existiam, inclusive buscavam o pai no dia que ele tinha que ir lá tomar as medicações. Então, por conta dessa ajuda, eles conseguiram uma casa um pouco maior, uma casa um pouquinho mais confortável e sempre com o auxílio dessa entidade. A Mary conta que o pai era analfabeto, mas ele tinha muita sabedoria, era um homem sábio, né? E ele tinha muita preocupação com a família, tanto que uma vez uma pessoa arrumou um trabalho para a mãe dela num apartamento, no segundo andar, e ele aconselhou ela a não ir, porque como ela sofria epilepsia, ele tinha medo da possibilidade de ela cair, né, da sacada do apartamento, estando num ataque epilético. A mãe dela também fez tratamento para epilepsia e em 10 anos fazendo tratamento, ela sarou. Não teve problema nenhum. O pai também sarou, ficou muito bem o pai dela, da hanseníase, né? Os irmãos cresceram, um se formou professor, voltou para a Bahia, e quando ele voltou para a Bahia, o pai ajudou, foi com ele e ajudou ele a dar uma arrumadinha na casa para ele poder morar lá, porque ele gostava mais de ficar na Bahia do que ficar aqui nessa cidade do estado de São Paulo. Outros irmãos fizeram algo de errado, mas e que aqui não vem o caso, mas se acertaram com a justiça e hoje levam uma vida normal, cada um na sua casa. Contudo, na época, eles sofreram sofreram assim muito preconceito por causa de ter família que estivesse na prisão, né? Mas o pai dela era um pai extremamente amoroso, e ele dizia assim, né, que ele amava os filhos dele. Então, quando essa ocasião que o filho foi preso, ele dizia: ele errou, tem que pagar, mas eu sou o pai e quero estar presente, eu quero dar meu ombro para ele chorar. E o pai disse para o filho: você errou, meu filho, está errado o que você fez, você tem que pagar o que você fez, mas nem por isso eu deixo de te amar. E teve um outro problema também, né, da irmã da Mary, que acabou indo para uma prisão também, ficou quase um ano presa, ou um ano e pouquinho, e só que ela estava grávida, então ela não podia ficar nas penitenciárias que tem pela região de onde eles moravam. Ela como ela estava grávida, teve que ir para uma penitenciária feminina de Santana, em São Paulo, na cidade de São Paulo. E a menininha nasceu, de vez em quando a Mary ia lá visitá-la, agora de ônibus, não mais de pau de arara. E só que quando a menininha fez 6 meses, a assistente social ligou para a Mary e falou: Mary, você tem que vir buscar. A Mary pediu para ela, ver se consegue ficar mais tempo, tirar a criança é ruim. Ela conseguiu até 8 meses, mas aí a assistente social: se você não vir buscar, o conselho tutelar vai levar. E a Mary foi lá em São Paulo, sem conhecer nada, com a cara e com a coragem, e foi lá buscar a criança. Ela conta que foi um dos dias mais tristes da vida dela, tirar o filho dos braços da mãe. Aí ela pegou a criança, saiu de lá muito triste mesmo. E quando ela saiu na rua, que ia para a rodoviária, né, para pegar o ônibus para voltar, ela disse que a criança chorava compulsivamente. Mas o que ela não tinha entendido é que para a criança estar na rua é muita luz e muito barulho para uma criança que esteve 8 meses dentro de um lugar fechado como uma penitenciária. Então, para a criança era sofrido isso. Mas ela trouxe, ela e a mãe cuidaram da menina. Passado alguns meses, a irmã, né, venceu a pena dela, ela veio para cá. Hoje a menina também já está moça e diz que até brinca: eu sou muito forte, né? Então ficou tudo bem, tudo normal. E aí hoje, né, a mãe da Mary tem uma casa própria, que a Mary diz que é muito acolhedora. O seu pai faleceu há 3 anos atrás e não foi da hanseníase, ele caiu, quebrou o fêmur, teve uma embolia pulmonar e acabou
partindo para outro plano. E a Mary, que sempre cuidou da família, nunca teve muito tempo para ela, não. Ela namorou um rapaz durante 8 anos, mas não deu certo. E aí, aos 32 anos, quando ela voltava do trabalho de ônibus, quando ela foi pagar a passagem, ela percebeu que o motorista, disfarçadamente, estava chorando. E ela perguntou: moço, está tudo bem? E ele respondeu: está sim. Ela falou: mas você está chorando. Aí ele disse para ela: eu sofro com uma depressão faz muitos anos e ultimamente aconteceu tanta coisa ruim na minha vida que eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Aí ela disse: eu duvido que na sua vida aconteceu mais coisas ruins do que na minha. Começou a rir, ele riu também, os dois conversaram e no trajeto contou, boa parte da vida dela para ele e disse para ele quando chegou: para com isso, a vida é boa, tão maravilhosa, você vai ficar chorando por um monte de besteiras? Aí ele falou para ela: eu ouço isso todos os dias, mas você não sabe o que é uma depressão. Assim ocorreu algum tempo, os dois conversando no trajeto de volta para casa, isso quando a Mary ia de ônibus, porque às vezes ela vendia a passagem e ia a pé para poder juntar o dinheiro para comprar leite para os nenês de uma tia dela que veio de lá da Bahia e que não tinha pai, as crianças não tinham pai, o rapaz não quis assumir os filhos. E aí então a Mary às vezes vinha a pé, 8 quilômetros, para guardar o dinheiro para poder comprar o leite das crianças. Mas quando ela vinha de ônibus, os dois conversavam. Eles não estavam namorando, mas um dia ele perguntou se poderia ir na casa dela. A Mary, ele contou para Mary que ele era casado, separado, e que já tinha uma filha de 17 anos. E que gostaria muito, assim, de conhecer os pais dela. Aí a Mary comunicou aos pais que ele gostaria de ir lá. A mãe não gostou muito, mas aceitou. E o Walter, que o nome dele é Walter, foi até lá e disse assim que ele gostaria muito de conhecer a família, porque a Mary falava tanto que ele tinha muita vontade de conhecê-los. E também aproveitou e pediu ela em namoro. Eles namoraram 2 meses e se casaram. O Walter, que tomava 8 ansiolíticos por dia, hoje ele não toma nenhum. Depois de algum tempo de casada, ela ficou grávida, mas perdeu o bebê, o que foi muito triste para ela, pois aquele bebê para ela representava a vitória da vida dela, de tantas coisas ruins, de tantos desafios que ela já tinha enfrentado, aquele representava uma vitória. E nessa época ela ficou desacreditada de Deus, Tem uma música que fala que troquei de mal com Deus. Mas ela percebeu que o marido ficou pior que ela. Então ela via a necessidade de encontrar forças para lutar contra aquilo e disse para ela mesma: acorda, Mary. Eles conversaram e se propuseram a enfrentar juntos aquela situação. 5 meses depois, ela ficou grávida novamente. Veio uma linda menina, Isadora, que hoje já está com 10 anos. Isadora passou por umas crises de pânico muito fortes, o que impediu que ela fosse à escola. O primeiro ano ela não conseguiu fazer, o segundo ano ela fez, a Mary fez ela fez o segundo ano, mas a Mary indo na escola todos os dias e ficando lá o tempo inteiro que ela estava na escola, O psiquiatra disse que ela ficaria na escola o tempo que ela achasse que fosse melhor. Se ela quisesse sair, entrava às 7. Se quisesse sair às 9, saía. Se quisesse sair às 10, saía às 10. E a Mary tinha que ficar lá na escola para ela ver que a Mary estava, para ela poder ficar. Aí o ano passado teve a pandemia, Quase não teve aula. Mas no finalzinho do ano, que voltou às aulas, ela foi para a escola felicíssima, a Mary levando ela e deixando ela ficar no período integral. E agora para o ano que vem, Aliás, a pandemia foi esse ano, nesse ano que aconteceu isso. E no ano que vem, para 22, então, ela já está numa expectativa felicíssima de ir para a escola. Já falou também: eu quero que você leve, mas não quero que você fique, porque eu já sei me virar sozinha. Então, foi uma superação muito grande, que ela teve. Então, essa é a história que talvez seja a história de cada um de vocês. Essa é a história que
que agrega assim, como que nós podemos, como que nós lutando, como que nós procurando, né, a resolver as nossas dores, a buscar, a gente consegue. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa menina Meire, né, eu a conheci ela aqui em Madiba City, é a minha costureira, é uma amiga, é uma irmã, é uma grande pessoa que eu tenho o prazer de apresentar para vocês. Essa é a Meire. Seja bem-vinda, Meire. Meire, muito obrigada por você ter vindo aqui, muito obrigada por ter dado a permissão de a gente publicar a sua história, que é linda, e nós, assim, te agradecemos mesmo de todo o coração. Agora eu queria que você deixasse a mensagem para as pessoas que vão te ver. Bom, Vilma, primeiramente eu quero te agradecer, né, por ter contado a minha história. Foi, assim, uma história difícil, porém foi gostoso de viver, porque ao longo desses anos eu aprendi muito, e não só eu, mas a minha família também, né? Aprendemos que vencer muitas vezes não é o que as pessoas vê, o que as pessoas pensam, acham. Vencer é estar junto, é superar, é ser grato. E assim, hoje eu vejo que não somente eu, mas todos, meus irmãos, a minha mãe e meu pai, até na idade que ele viveu aqui, 73 anos, 72 para 73 anos, ele foi uma pessoa que ele sempre dizia que ele era muito feliz, porque ele sabia ser grato, né? E essa história toda, ao longo de todos esses anos, tudo isso que eu passei e que a minha família obviamente passou junto, nós aprendemos muito, nós aprendemos a sermos pessoas assim, gostamos muito até hoje de doar, né? Mesmo quando a gente não tem, a gente dá um abraço, né? E foi muito sofrido, mas hoje eu considero assim, não somente eu, mas também a minha família, meus irmãos, meu esposo, a minha filha hoje, que já faz parte, né, dessa história, nós nos consideramos vencedores por causa da gratidão mesmo, que nós aprendemos a ter e superar, porque ser grato nos ensinou a superar muitas coisas, e eu sou muito grata por ter vivido tudo isso, por ter encontrado pessoas que me fizeram sofrer, sim, mas eu aprendi com isso, né? Mas também nessa caminhada encontrei muitas pessoas que me ensinaram, que nos ensinaram, na verdade, a sermos gratos e entendermos que a gente pode superar cada situação com muito amor. Meu pai foi uma dessas pessoas, né, que aprendeu. Meu pai sempre foi uma pessoa, um homem de muito cuidadoso com a gente. E o cuidado não era presentes, não era nada do tipo, às vezes nem lembrava que dia que a gente fazia aniversário, mas era diário. Era todo dia, eu te amo. Meu pai dizia... Seu pai falava, eu te amo? Meu pai falava. Nossa. Meu pai falava, e ele falava assim, que a maior felicidade era assim, de estar juntos, que fosse numa tenda, debaixo de uma árvore, mas que a gente estivesse junto, né? E assim, meu pai foi um grande homem. Hoje eu sinto uma saudade gostosa dele, porque eu aprendi muito com ele. E inclusive essa parte de gratidão, de superação, eu aprendi muito com meu pai também. Até por conta de que meu pai falava assim que pra gente ser feliz, ele falava bem desse jeito, a gente só precisava ter amor. Como era amor. Bem o sotaque que um dia você falou pra mim. Ele falava assim, ele sempre dizia assim, eu sou muito feliz. Inclusive, na véspera da partida dele, ele disse pra mim isso. Fia, eu sou mais feliz hoje do que já fui, porque eu nunca enterrei um filho. Ele falou desse jeito. E meu pai sempre dizia assim, eu sou feliz porque eu tenho amor. Era esse jeitinho que ele falava, né? E ele deixou
um grande legado pra gente, que foi realmente sermos gratos, aprender a superar nas dificuldades, por pior que fosse, e acima de qualquer coisa, ter amor no coração. Que lindo. Né? Foi muito gostoso ter. Eu falo assim que eu sou muito grata por ter tido meu pai 44 anos na minha vida. Foi um presente assim maravilhoso. E a minha mãe também, uma grande guerreira, né? Meus irmãos também, guerreiros. Erraram cada um deles, né? Cometeram seus deslizes, mas cada um superou, aprendeu muito com isso também. No começo enfrentamos muito preconceito por conta disso, mas a superação fez a gente também entender que isso não era o fim do mundo, que a gente podia vencer juntos, mesmo com tantas situações adversas, né? E hoje eu me considero, sim, uma vencedora. Que bom. Obrigada, viu? Eu te agradeço Eu muito. e a Meire aqui, duas amigas, né? Ela é maravilhosa, me ensina todo dia. Gente, obrigada por vocês estarem aqui nos vendo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que essa história, para mim, foi um grande exemplo de vida. Possa ser para vocês também. E quem sabe vocês não são esse personagem, né? Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço a todos. Jesus no chão da vida, por nós. Obrigada, amor. Eu que te agradeço. Obrigada. Obrigada.